Olá, hoje temos o prazer de conversar com o Ari e o Isaac dos T-Guys Cuddle 2 sobre ser trans, identidade de género e transição, para que se quebrem preconceitos e preconceitos. Dani, Isaac e Ari, é um prazer ter-vos aqui. Obrigado. Alô, obrigado. Bem-vindos, é com muita alegria que vos recebemos. Nós e eu pessoalmente acompanho o vosso projeto há algum tempo, mas acho que é interessante pegar aqui pela raiz. Como é que começou o vosso projeto? O que é que vos impulsionou a criar este projeto em que falam para toda a gente e em que explicam as questões trans e muitas outras a toda a gente? Então, este projeto começou em 2019. Uau! Não dizia isto há muito tempo. E começou um pouco porque eu conheci o Isaac assim por intermediário de uma amiga, e na altura comentámos um com o outro que fazia falta existir conteúdo sobre a transição, porque tanto ele como eu tínhamos feito a nossa transição um pouco através do Google, não é? Ver como é que se fazia aqui, como é que se fazia ali, depois falas com este aqui em Portugal, falas com o outro, com a outra, e a mensagem vai passando de pessoa em pessoa, mas não havia propriamente um sítio onde nós pudéssemos esclarecer as nossas dúvidas. E então decidimos criar este canal que iria ser aquele apoio que nós queríamos ter tido durante a transição. Mas as coisas acabaram por tomar um rumo um pouco diferente, não é, Isaac? Completamente nada a ver. Nós percebemos que, afinal, o nosso público-alvo não estavam a ser as pessoas trans, apesar de ser essa a nossa ideia, mas sim professores, educadores, pais, famílias. Do nada os nossos vídeos começaram a ser utilizados em aulas, e acho que o ponto de viragem para nós foi mesmo quando nós fomos convidados pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica para dar uma aula numa pós-graduação, e nós percebemos, ok, é real, não podemos mais negar, o nosso conteúdo é sério, e temos de repensar a forma como estamos a gravar. E então deixámos de gravar com o intuito, ok, quem nos está a ver são pessoas trans, e passámos a gravar com o intuito de qualquer pessoa que chega aos nossos vídeos tem que perceber tudo, simples, fácil e rápido. E esse passou a ser um bocado o nosso mantra para gravar. Acaba por ser uma missão muito educacional. E é interessante terem adotado esse papel e terem crescido tanto desde 2019. Focando aqui um bocadinho nesta vossa missão de educar. Lá está, o vosso trabalho não se foca apenas em falar ou em partilhar com a comunidade LGBT+, ou com a comunidade queer ou trans, mas também com professores, crianças, famílias e etc. Podem falar-nos um bocadinho sobre estas questões, sobre os desafios e as conquistas e recompensas que têm resultado desta missão tão maior? Eu sinto que cada vez que nós avançamos também cresce um pouco mais a responsabilidade, e nesse sentido o trabalho torna-se um pouco difícil porque damos por nós a avaliar cada palavra, porque, sei lá, facilmente a coisa se pode virar contra nós, não é? Nós dizemos uma coisa, sai do contexto, cai mal e de repente estamos a ser super mal interpretados. Essa é uma preocupação que eu sinto que nós temos cada vez mais, e que de alguma forma também nos trava um pouco a nível às vezes criativo ou de piadas, porque nós só conseguimos às vezes dizer as coisas a brincar, e nesse sentido a responsabilidade trava-nos um pouco, mas eu acho que seria algo que iria sempre acontecer à medida em que o projeto ganha uma dimensão maior. Acho que o nosso público tem vindo a crescer, e com o crescer também tem vindo a alargar, e acho que um dos nossos maiores desafios neste momento é sem dúvida o gravar. Não só o que gravar, porque há muitas coisas que nós olhamos para trás e pensamos, uau, se calhar devíamos regravar isto, porque neste momento abordaríamos o assunto de uma maneira completamente diferente.
Não, também lá está a questão das piadas, porque especialmente eu, é cada tiro, cada mel, é piadas a torto e a direito. E também outro desafio tem sido, ok, antes as pessoas pediam-nos para falarmos da nossa história, da nossa vida, como é que tinha sido a nossa vida, especialmente eu que já era ativista antes do canal, e do nada as pessoas pedem-nos para falar sobre uma panóplia de assuntos. É muito fácil quando nós falamos sobre nós, porque ok, esta é a nossa verdade, esta é a nossa vida. Agora, quando nós temos que começar a opinar sobre uma certa quantidade de assuntos, as coisas aí assim já têm um ponto de viragem um bocadinho diferente. Acho que é um bocado isso que a gente sente, não é, Ari? Sim, e eu acho que o exercício atualmente vai mais no sentido de nós sairmos da nossa esfera, ou seja, nós sairmos daquele sítio onde todas as pessoas com quem falamos concordam connosco, não é? Todas as pessoas com quem falamos sabem do que é que nós estamos a falar. Isto dá a sensação de que nós vivemos num mundo um pouco à nossa imagem, e isso acaba por não ser completamente verdade. Então nós estamos agora a fazer esse caminho, ou seja, sair um pouco da nossa esfera e tentar entrar noutras esferas onde este assunto também tem de ser falado e tem de ser abordado, e se calhar é onde faz até mais sentido ele surgir, porque é onde ele está invisível. Sim, em vez de falarmos tanto com influencers e ativistas da comunidade LGBT, começarmos a falar com pessoas de fora, deixarmos de estar sempre nas mesmas associações que sejam LGBT ou tenham conexões LGBT, e começarmos a sair mais para projetos como este, por exemplo. E isso é a nossa meta, e para aquilo que nós temos de futuro é para aí que nós nos queremos dirigir. Sim, parece ser um passo lógico, é um passo grande, mas acho que vocês estão à altura. Em termos de recompensas, ou seja, de conquistas que sentem que alcançaram com este projeto, o que é que sentem mais junto das crianças, junto dos professores, ou seja, o que é que se espanta mais pela positiva? Acho que é mais ou menos essa a pergunta. Provavelmente a questão dos professores, do quanto, pelo menos diria eu pessoalmente, aquilo que mais me espantou é o quanto o nosso conteúdo é utilizado por professores. Foi, por exemplo, nós encontrarmos o nosso conteúdo como um dos materiais a quais os professores devem recorrer para as aulas de cidadania. Não que eu não achasse que nós temos essa capacidade, mas sim por ter essa validação que vem de um sítio tão de cima e de um sítio que pode ser tão quadrado, tão conservador. Eu acho que disseste tudo. Nós começámos este projeto de forma muito tranquila e ele atualmente tem uma face muito séria. Eu lembro-me, foi aqui há questão de 2 semanas que nos informaram assim, olha, vão lá ao site da DGE e vejam a parte de cidadania, e nós começamos a entrar no site e vemos os nossos vídeos lá sugeridos e nós assim, epá, calma lá, isto realmente está a tomar proporções interessantes e os conteúdos estão a chegar onde nós realmente queríamos que chegassem, portanto super contentes com tudo o que está a acontecer com o projeto. Pegando um bocadinho no que tinhas dito, Isaac, sobre as pessoas perguntarem muito ou quererem saber muito ao início e vocês falarem muito sobre a vossa experiência pessoal, nós queremos perguntar-vos um bocadinho também sobre ela e relacioná-la com a infância e com a família. Eu, quando tinha 5 anos, percebi que as pessoas não me viam como eu me via, ou seja, a grande maioria ou uma boa parte das pessoas trans percebem, umas mais cedo, outras mais tarde. Há muitas pessoas que têm uma história desde muito cedo. Ok, afinal eu não sou isto, eu sou aquilo. No meu caso, eu fui confrontado com o tu não és um rapaz. E eu fiquei, desculpem. Portanto, eu aos 5 anos, quando tomo a consciência do meu eu, não é? Que quando a maior parte das crianças também toma a consciência de padrões da sociedade, de quem é, o que é que isso representa, eu fui confrontado com o tu és isto, mas não és. Porque tu sentes que és, mas dizem-te que não és. Portanto, tu vais ver todos os rapazes a fazerem tudo o que é suposto e o que tu queres fazer, o que era suposto tu fazeres, mas tu não o podes fazer. Portanto, não é uma infância, digamos assim. No caso do Ari foi um bocadinho diferente, não é? Foi mais tarde. Sim, eu atualmente identifico-me como pessoa não binária, trans,
muitas vezes utiliza a definição de homem porque realmente ainda não está previsto este lugar na sociedade, e por vezes eu também não tenho muita paciência, não tenho tempo para explicar porque sinto que o foco tem que ir para outros sítios, como eu acho que é o foco desta conversa. Acho que há coisas que têm que chegar depois, existem outras prioridades. Eu comecei a fazer a minha transição aos 29 anos e por volta, quando eu tinha para aí uns 30, é que me começaram a contar algumas coisas da minha infância, ou seja, que foram coisas que foram chegando assim. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 3 anos, a minha mãe juntou-se com outra pessoa que já tinha 2 filhas e o meu pai juntou-se com outra pessoa que também tinha uma filha, portanto eu só tinha um irmão de sangue, mais velho do que eu. E ao que parece, por volta desta altura na escola, eu tinha um amigo, portanto com 3 anos, que me estava a ensinar sobre papéis de género, que eu acho que é uma coisa super interessante. Eu não sei como é que crianças de 3 ou 4 anos fazem isto e educam-se mutuamente. E na escola tentaram falar com a minha mãe, mas quem recebeu a mensagem acabou por ser a minha madrinha, que travou esta mensagem, porque como a minha mãe estava a passar por um divórcio, achavam que isto ia ser demasiado. Era demasiado para ela, sei lá, equilibrar naquela altura, e então o assunto, é a Bu que está aqui a passar, o assunto acabou por não ser falado. Ao que parece, eu também não tinha problemas na escola, eu sempre estive num espectro mais masculino, mas eu fluía bastante, ou seja, eu tanto conseguia estar com as minhas amigas a dançar, como a marcar golos com os meus amigos, portanto não havia propriamente uma divisão de género comigo, até porque em minha casa nós éramos 4 crianças de ambos géneros, então os brinquedos eram de toda a gente, as roupas passavam de umas pessoas para as outras, não havia propriamente uma imposição com a qual eu tivesse que chocar para eu se calhar ter esta sensação do Isaac, que é: eu quero fazer isto mas não posso, eu quero ser lido daquela maneira mas eu não sou. Porque eu, como fazia tudo e podia oscilar e andar de um sítio para o outro, tudo foi sempre super natural para mim. Eu acho que, assim, o meu primeiro grande confronto foi quando eu quis cortar o cabelo à tigela e não me queriam cortar o cabelo. E aquilo foi ali uma coisa que teve que ser negociada, até que eu realmente consegui o meu corte de cabelo à tigela, que era para os retratos da escola, do ensino primário, eu, assim, super orgulhoso com o peluche ao colo com o meu cabelo à tigela. Mas pronto, a minha infância foi muito assim, eu sempre fiz tudo o que eu quis, e nunca, e eu acho, lá está, eu também não tenho uma memória muito apurada, mas eu acho que eu nunca pensei muito sobre género, porque eu sempre pude experimentar tudo. São duas histórias mesmo muito, muito distintas. Nesse sentido, vocês provavelmente têm coisas muito diferentes a dizer às famílias, a dizer sobre o que é que os pais podem fazer melhor, algumas situações comuns, porque vocês também lidam com pessoas desta comunidade. O que é que os pais poderiam entender melhor sobre as crianças, sobre a sua identidade de género, sobre a sua orientação sexual? Como é que os pais podem fazer melhor? Eu acho que a primeira coisa para os pais fazerem melhor é não se importarem com os outros. Porque um erro super comum que eu vejo todos os pais a fazerem é: ok, eu não me importo que a minha criança brinque ou vista isto, mas eu não a vou deixar ir para a escola ou sair à rua com isto, ou vestido, ou com aquele brinquedo. Porque é que os outros vão dizer e os outros vão cair em cima da criança, e a criança vai ser magoada, e eu não quero que a minha criança seja magoada, física ou psicologicamente. Uma criança que tenha uma orientação de género, uma orientação de género, uma orientação sexual ou uma identidade de género, ou que manifeste ser fluido de alguma forma, é uma criança que inevitavelmente vai sofrer de bullying, ou poderá sofrer de bullying.
E é uma criança que vai, em algumas situações da sua vida, vai se sentir rejeitada. Se a primeira rejeição vier de casa, porque aquilo que a criança ouve é: tu não vais sair à rua com isto, tu não vais usar esse brinquedo porque é que os outros vão dizer, aquilo que fica na cabeça da criança é: os meus pais ou os meus progenitores não se importam comigo, importam-se com o que é que os outros vão dizer. E isto é uma coisa que dura anos e que faz com que as pessoas gastem muito dinheiro na terapia. E é o primeiro passo para a criança sentir que, ok, a rua não é segura, porque eu não posso ser quem sou na rua. A escola não é segura porque não deixam levar isto para a escola. E a casa também não. Portanto, isto é a receita perfeita para deixar uma criança sem amparo. E independentemente do que é que vem a seguir, de se compreender então a orientação sexual e identidade de género, este é o primeiro passo. Depois também não nos podemos esquecer que há muita coisa que os responsáveis pela criança querem fazer que vai chocar com o mundo atual. E este confronto eu acho que pode ser duro, e nesse sentido também temos que, sei lá, dar aqui uma leveza ao papel, não é, destas pessoas que, por mais às vezes que se queira fazer, é difícil, porque existe todo um sistema articulado contra o qual nós vamos chocar. Portanto, pais, mães, avós, tipo, respirem, porque isto pode não ser fácil e vocês se calhar não vão conseguir fazer tudo. O que é importante é ir tentando, não é? Ir ouvindo as crianças, no sentido de lhes proporcionar o melhor dentro daquilo que é possível. Eu acho que é sempre preciso ter esta noção para depois também não se ficarem a massacrar e com sentimentos de culpa ou qualquer coisa do género, quando realmente este sistema tem muito tempo. E depois lembrar-nos também que as crianças são um pouco esponjas, não é? O que elas ouvem, elas absorvem. E as crianças ouvem coisas em sítios diferentes. Ouvem coisas na escola, ouvem coisas em casa, ouvem coisas na rua, ouvem coisas na televisão. E nós também não conseguimos controlar tudo o que uma criança ouve. Portanto, nós temos que tentar sim passar os nossos princípios e os nossos valores, sabendo que existe sempre uma parte que é uma envolvente, que muitas vezes não é controlável. Agora, na parte que nos compete, eu acho que tudo o que diga respeito a quebrar um pouco os padrões, ou seja, se temos uma criança que se identifica como menina, se calhar não lhe vamos estar a perguntar: então, já tens um namorado, não é? É desde cedo começar a tentar incluir todas as possibilidades que existem, e não condicionar para este sistema que já se viu que não faz sentido para muitas pessoas. Acho que é um pouco isso, ter atenção também aos brinquedos, não é? Nós vamos ao supermercado e existem logo 2 corredores completamente separados, não é? E para as meninas está previsto uma coisa mais de princesa sensível, e para os meninos a aventura, a coragem, os carros e as lutas, não é? E o que é que uma menina não estará a perder, não é? Daquele corredor, e o que é que o menino não estará a perder do outro corredor? O que é que não haverá a ganhar em existir uma mistura, uma dinâmica, uma experimentação? Porque as crianças também aprendem, quer dizer, de início aprendem tudo a brincar, não é? Portanto, eu acho que é tentar não condicionar, saber reconhecer os nossos preconceitos, porque todas as pessoas têm preconceitos, mas o importante é nós reconhecermos, porque assim que ele salta, nós identificamos e nós conseguimos trabalhá-lo. Também não tirar conclusões precipitadas, sei lá, se um rapaz pedir uma cozinha para brincar, não significa que seja gay ou queira ser empregado, se calhar pode só querer ser chefe de cozinha. As crianças querem brincar em liberdade, e acho que isso é o mais importante. E tentar sempre, a família tentar sempre pensar: ok, nós hoje estamos em 2021 e nos últimos anos nós andámos para a frente imenso. O que é que acontecerá quando a minha criança tiver 16, 17, 20 anos? As coisas vão continuar a andar para a frente, as coisas vão continuar a movimentar, e o melhor que nós podemos fazer, como o Ari disse, é proporcionar o melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance, porque também ninguém quer uma família completamente desgastada. Temos que trabalhar com o que temos e com o que podemos. Eu tenho 2 filhas e esta questão de
compartimentarem as crianças e elas só vão ter bonecas ou só se forem rapazes só podem ter carros, e as raparigas têm logo um kit de limpeza com esfregona, e isto faz muita confusão. As minhas filhas acabam por ser um bocadinho, sempre foram mais tipo guerreiras do que propriamente princesas. E acho que sim, estou aqui a bater palmas por dentro por todas as coisas que vocês estão a dizer. Acho que fazem imenso sentido. Boa. Por acaso eu tenho uma amiga que é tipo super feminista, super da luta, tem uma filha, ela ia morrendo quando a miúda lhe pedia um balde e uma esfregona, ela assim, nem pensar, filha minha, não tem uma esfregona. Mas a miúda tanto chorou que ela disse só para o Ari, eu tive que ir comprar o raio da esfregona porque a miúda queria a esfregona. Uau! Não É se mesmo, deve condicionar para lado nenhum. Se a miúda quer uma esfregona, a miúda tem uma esfregona. Mas ela é irritada com a situação, pá, achei lindo. E é um bocado esta coisa destas ideias pré-concebidas e dos papéis de género que estraga as coisas para nós, porque para a menina é perfeitamente divertido ter a esfregona. É a mãe que vê tudo o que está mal. A mãe que aproveita que a menina limpa a casa. Pegando um bocadinho na questão que o Isaac falou sobre o bullying, disseste uma coisa que foi se temos uma criança trans ou se temos uma criança queer, é certo que vai sofrer bullying na escola. Que esforços é que falta de fazermos do outro lado? Até que ponto é que o peso da responsabilidade está tanto numa família como na outra? Se é que pode ser posto desta forma. O peso da responsabilidade acaba por estar na sociedade, desde todas as pessoas que têm crianças para educar, a todos os professores, que muitas vezes fecham os olhos às situações. Eu e o Ari lidámos há pouco tempo com a situação de uma miúda que foi violentada na escola por dizer que gostava de meninas. Portanto, isto são situações que continuam a acontecer. E a problemática aqui não está só na criança que violentou, mas também nas funcionárias, no diretor, nos professores que fecham os olhos. Isto, como o Ari disse, isto é um sistema que está muito fechado ainda, que está a começar agora a desabrochar aos poucos, e que nós temos que ter a noção de até onde é que nós podemos fazer, até onde é que nós podemos educar. Temos que preparar as nossas crianças desde cedo para que a vida não é fácil, não é? E que existem muitas coisas na vida que vão ser duras, e isto serve para qualquer criança, seja queer ou não. Todos nós vamos sair magoados na vida de alguma coisa, e isso é algo com o qual nós não podemos fazer nada. Só temos que ter a noção do nosso devido valor, e portanto, quando nós falamos em educar em pais que tenham crianças queer em casa, a coisa mais importante é educar a criança para o valor que tem, não importa o que é que os outros venham dizer, e depois é começar a chamar as pessoas à razão, é chamar os professores à razão quando não fazem nada sobre casos de bullying, é chamar as escolas à razão, é chatear, é ser os melgas. Acho que será sempre importante existirem iniciativas na escola, não é? No sentido de levarem pessoas LGBTI para falarem com as crianças, se calhar existir conteúdo feito de forma propositada para ser explorado nas escolas em relação a estas temáticas, porque lá está, as crianças ouvem coisas de tanto lado que se calhar para elas também fica difícil perceber aquilo que é certo ou aquilo que não magoa, ou sei lá. É um crescimento, não é? Sim, e custa-nos a todos compreender onde é que está a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. E isso são coisas que as crianças vão explorando ao longo da vida, e como em tudo na vida de uma criança e na vida de um adulto, é tentativa e erro. E quanto mais informação, mais liberdade elas têm para encontrar aquilo que lhes parece certo. Exatamente. Sim, acho que faz todo sentido. O que é que falta desmistificar sobre as pessoas trans? Quais são alguns dos conceitos de distinções ou limites interpessoais que ainda não são muito compreendidos e que são cruciais para o bem-estar desta comunidade e
nomeadamente das crianças, lá está. Ok. Crescer a saber que se é trans é uma coisa difícil, especialmente quando eu apercebi-me que era trans em 2001, 2002 e não havia nenhuma pessoa trans com voz, nenhuma pessoa trans num banco, ou advogada, ou professora. Crescer sem role models é complicado. E acho que hoje em dia já existem role models de pessoas trans que podemos mostrar às crianças. Olha, estas pessoas estás a ver, este ator, aquela atriz, isto são pessoas trans. As pessoas trans são mais do que trans. São filhos, filhas, são partners, são pessoas que têm vida para além de ser trans. Ser trans não é uma sentença de ser pouco atraente e não ir ter alguém para namorar, não é uma sentença de não ir arranjar trabalho. É possível ser trans e ser feliz, ter uma vida. Isto, na minha experiência, foi o que mais me custou, que é as pessoas trans não irem a lado nenhum, sabem? Aquelas típicas frases de que uma pessoa trans só tem a prostituição. Infelizmente existem muitas pessoas trans, sim, que têm que recorrer à prostituição, especialmente mulheres imigrantes que vêm para cá tentar fazer as suas transições, tentar ter vida melhor e que muitas vezes não encontram emprego em lado nenhum. Isso é uma realidade, não podemos fugir disso, de negar essa realidade, mas podemos começar a trabalhar essa realidade e trabalhar as mentes para que amanhã isso deixe de acontecer e que as únicas pessoas que façam trabalho sexual sejam aquelas que fazem porque querem e não para se alimentarem. Portanto, acho que isto é sim das coisas mais duras, mais difíceis de se conviver com quando se tem uma criança queer em casa. Acho que outra das coisas que também podemos desmistificar é que fala-se muito na transição completa. Isto é uma coisa que eu e o Ari estamos sempre a falar contra, é a transição completa. Eu acho que todas as pessoas ao longo da sua vida, todos nós estamos numa constante evolução, numa constante transição, e se não estivermos, significa que se calhar não estamos a fazer aqui assim, tanto por nós e pela nossa vida. É suposto nós evoluirmos ao longo da nossa vida, é suposto nós estarmos em constante movimento e evolução. E nós, pessoas trans, a nossa transição não se limita ao nosso corpo, não é? E não temos nenhuma obrigatoriedade de fazer todas as cirurgias possíveis e imaginárias disponíveis no cardápio. E existe muito essa coisa de quando é que estás completo, quando é que fazes a transição completa, quando é que fazes a cirurgia. Não há a cirurgia. Há pessoas trans que necessitam sim de fazer, por exemplo, no caso de um homem trans ou de uma pessoa trans não binário que queira de fazer uma mastectomia, uma faloplastia. Ok, tudo bem, mas há pessoas trans que não necessitam disso. Nós não precisamos de X tipo de cirurgias ou X tipo de reposições hormonais para sermos nós próprios. Nós só precisamos de o ser e temos de ser respeitados por isso. Homem, tu disseste tudo. Eu gosto só de tentar pensar as pessoas trans como pessoas antes de serem trans. E eu acho que acaba por ser muito isto que falta. Nós somos pessoas e temos toda uma vida para construir como pessoas, e trans é assim como uma camada que nós também temos. E eu estava a ouvir o Isaac a dizer que a transição é difícil e vai ser difícil, mas nós acho que pensamos pouco sobre isto. É difícil porquê? Pela sociedade. Não é? Porque a pessoa quer fazer a transição, a pessoa quer que isto tudo avance. Porquê que é difícil? Não é por causa da pessoa, é por causa de toda a envolvente. Então isto acaba por ser, uma pessoa trans acaba por ter problemas, não por ser trans, mas por causa da sociedade onde está inserida. E eu acho que é muito isto que falta. As pessoas atiram um bocado a culpa, que é de género, tu és trans, tu vais ter uma vida difícil. Eu vou ter uma vida difícil por causa de quem? Não é por causa de mim, eu estou a viver a minha verdade. Eu estou feliz com as escolhas que eu estou a fazer. Eu não consigo ser mais feliz por causa de ti, porque tu estás a chocar comigo, porque tu não me aceitas, porque tu não me deixas experienciar a minha vida. E eu acho que se fala pouco sobre isto. A transição
é difícil por causa das outras pessoas, porque a transição em si é um momento de empoderamento, é um momento de felicidade incrível. Vocês não imaginam como nós ficamos radiantes quando nos cresce um pelo na cara, aquilo é uma festa. Já vamos com a gilete cortar para ver se cresce mais. Quando o corpo começa a alargar, quando, sei lá, a nossa voz engrossa, quando essas coisas todas que acabam por ser estereótipos de género acontecem connosco, é uma felicidade. Nós mudarmos o nome, nós escolhermos o nosso nome, nós fazermos estas coisas, é tudo incrível. Não é, nada disto é difícil, isto tudo é maravilhoso. O que é difícil são as pessoas, mais nada, não é a nossa transição. E aquele estereótipo de, ai, as cirurgias, isso custa tanto, isso dói tanto. Quem faz uma cirurgia fala porque necessita imenso dela e não há nada. Melhor, não houve dia melhor da minha vida do que acordar da minha cirurgia. Sim. Epá, doía, claro que doía, mas a partir da cabeça, por exemplo, doeu mais. E eu parti umas 7 vezes, está tudo bem, estou vivo, tenho mais 2 ainda. Portanto, pá, dores é aqueles pain in the ass que não nos deixam ser nós próprios, que não nos deixam viver, que não têm nada a ver connosco, nem nos conhecem de lado nenhum e vêm a julgar a nossa vida, quando nós só estamos no nosso canto. Acho que é uma perspectiva bastante interessante e acho que é difícil imaginar não estando desse lado, porque de facto de fora a cirurgia parece de facto assustadora, mas quando é tão importante para a pessoa e quando representa tornar-se quem realmente somos, de facto é uma perspectiva bastante interessante. Eu acho que deve ser difícil até o momento em que tomas a decisão de que é isto, esta é a minha verdade. E é isto que eu quero ser, e a partir daí tudo o que vá nesse sentido é bom. Sim, é bom, mas continua a existir muito o julgamento de fora, não é? E a falta de tratamento pela parte de fora. E mesmo no momento, até se comunicar só é difícil por causa dessa pressão toda, onde nos tentam pôr que tens de ser assim, tens de ser assado, e vão-nos apertando e vão-nos comprimindo, e chega um momento que já não dá mais, não é? E por isso é que tantas pessoas também acabam por passar por fases de depressão, não é? Porque estão a ser obrigadas a viver uma vida que não é a delas. E a transição nesse sentido é sem dúvida uma libertação, sem dúvida. Não há nada melhor do que nós dizermos quem nós somos, vivermos a vida como quem nós somos. Sei lá, acho que é unânime que não há nada melhor do que nós irmos ao espelho e gostarmos do que vermos e sentirmos, uau, isto sou eu. Isto é uma sensação que qualquer pessoa gosta de sentir, e para as pessoas trans é exatamente isso. Eu às vezes costumo dizer que quando nós vamos ao espelho e já nos vemos com 1 quilo a mais, ou 2, e já nos sentimos, não gosto nada de me ver, nem me apetece sair de casa, nem me sinto bem, nem estou feliz assim. Imaginem o que é viverem num corpo completamente diferente daquilo que é suposto o vosso corpo ser, não é? Eu passei 13 anos, desde os meus 5 até os meus 18, que foi quando eu comecei a fazer a transição, a ver o meu corpo a desenvolver-se no sentido totalmente oposto. Desde a menstruação, desde o crescimento das mamas. Quando as mamas começaram a crescer, eu fui à minha avó e disse, estou a ficar com peitorais. E ela começou a olhar para mim, com muita pena de mim, e a pensar, pois, mas não é isso. E tu não vais sofrer muito. E hoje em dia já não tem que ser assim. De todo. Daí a importância, lá está, de transmitir estas coisas às famílias, porque quando temos uma família que consegue transmitir todo esse suporte, acredito que seja completamente diferente. É muito importante as pessoas, tendo estes temas na sua vida ou não, saberem como lidar com pessoas, no fundo é como lidar com pessoas. Sim. Assim. Antigamente, e antigamente não é assim há tanto tempo, não é? É quando eu era criança, ou há 10 anos atrás, que eu tinha 14 anos, os meus pais não podiam fazer nada, a minha avó não podia fazer nada. Onde é que eles iam? Com quem é que eles falavam? Era sempre os 18. Hoje em dia há uma série de psicólogos que fazem terapias afirmativas de género, de orientação sexual, há uma série de psicólogos e sexólogos disponíveis em ajudarem a acompanhar a criança. Já se começa a discutir um bocado a questão de se poder tomar bloqueadores de hormonas. Bloqueadores de hormonas é algo que funciona como um stop.
A hormona está parada, não se vai desenvolver, na nossa opinião é uma excelente opção. Ao certo, em Portugal não conhecemos assim muitos casos de bloqueadores de hormonas, é algo que depende muito de médico para médico, hospital para hospital, é algo que não está assim muito falado. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece bastante. Há N de pessoas que falam sobre isso. Há inclusive uma miúda trans que é a Rebeca. Ela começou a falar ao público quando tinha os seus 10 anos, acho que hoje em dia ela está com 14 ou 16, ela está a tomar bloqueadores de hormonas desde então. Há já uma série de conteúdo disponível sobre isso, então hoje em dia as pessoas têm onde ir. Essa é a grande diferença de há 10 anos atrás. Pegando assim um bocadinho, vocês têm muito mais noção do estado da educação sexual em Portugal, da forma como estes temas são abordados com as crianças e etc. O que é que sentem que falta nestas disciplinas que são lecionadas na nossa escola, tanto de cidadania como de educação sexual? E o que é que acham que é importante que os cuidadores transmitam aos mais novos sobre sexualidade, preconceito, identidade de género, neste caso nas escolas? Nas escolas, ao que parece, quem dá estas disciplinas é um pouco quem calha, não é? Não é propriamente uma pessoa com conhecimento que fala sobre estes assuntos. Se calhar numa altura está a falar de sustentabilidade e a seguir está a falar de pessoas trans. Portanto, não sei até que ponto é que isto não deveria ser alterado, se é uma disciplina que engloba tantas coisas diferentes, até que ponto não deveriam ser pessoas diferentes a falar sobre esses assuntos com maior conhecimento. Se calhar por isso é que estão a mostrar os nossos vídeos na aula de cidadania. É que chega àquele ponto e é assim, vou pôr este vídeo. Porque eles não sabem o que estão a fazer. Sem dúvida que era algo importante, era começar realmente a ter pessoas a dar isto, nem que se isto se pudesse partir como, ok, neste ano nós damos isto e então estes anos ficam com este professor. Outra coisa que acho que nós temos que mencionar sobre a educação sexual. As pessoas têm um pavor à educação sexual, as pessoas veem sexual junto com crianças e parece que até se esquecem que é daí que as crianças vêm mesmo. Quando nós falamos de educação sexual para crianças, nós temos que começar com coisas básicas. E são coisas básicas que podem proteger uma criança dos perigos de fora. São coisas básicas que podem salvar a vida de uma criança, como o toque. Quem é que eu sou? Que idade é que eu tenho? Onde é que é aceitável as pessoas tocarem-me? Quem é que é aceitável que me toque? Isto poderia salvar imensas crianças de serem abusadas sexualmente, de perceberem quando é que estão em perigo. Se as crianças soubessem o que é e o que é que não é aceitável, isto poderia ser excelente para turmas de primeiro ciclo, de segundo ciclo. Podíamos precisamente começar por aí. E a partir daí é subindo à medida que os anos vão avançando, não é? Nós vamos desenvolvendo as temáticas, sempre pensando nesta questão primária dos afetos, não é? Depois, quem é que eu sou, por quem é que eu me atraio, e a partir daí, entrando realmente, sei lá, um 7º ano, diria eu, na parte, se calhar, mais em si, do sexo, que já sabemos que não pode ser apenas como colocar um preservativo numa banana, não é? Temos que abrir este leque, temos que explorar as diferentes dinâmicas, não é? E de que forma é que podem acontecer. Falar-se, por exemplo, muito de consentimento, que é uma coisa que faz falta aos jovens perceberem que podem dizer não, o que é que significa não, perceber que se calhar o conteúdo pornográfico disponível de forma gratuita não é a forma como nós na vida real nos relacionamos, não é? Portanto, eu acho que há uma série de questões a serem exploradas a nível da educação sexual que sim têm a ver com sexo, mas não só, também têm a ver com afetos, não é? Com consentimento e com esta questão da identidade, não é? E de quem é que eu sou.
Sim, e para além disso, quando nós estamos a falar e nós dizemos perceber quem é que eu sou e de quem é que eu gosto, por quem é que eu me sinto atraído, nós não estamos a dizer para começarmos a catalogar as crianças todas com trans, cis, gay, lésbica. Não, o que nós estamos a dizer é, ok, quem é que eu sou? Aqui está o espectro do género, masculino, feminino, há todo um espectro, há todo um meio desse espectro, pode haver uma fluidez, por quem é que eu me sinto atraído? Dentro deste espectro que está aqui à minha frente, por quem é que eu me sinto atraído? E explicar às crianças que pode haver mais que uma possibilidade de atração, que pode haver preferências e que todas elas estão ok, e que não há um certo e um errado. E até mesmo quando começamos a falar em sexo, quando começamos a falar em doenças sexualmente transmissíveis, a única coisa que eu ouvi na escola foi o HIV. Ora, o HIV é uma doença sexualmente transmissível que teve uma pandemia absurda, foi um desastre total, tudo aquilo que aconteceu. É uma coisa que tem que ser falada, mas não é a única doença sexualmente transmissível, até porque é um vírus com uma mortabilidade muito alta. É um vírus que morre rapidamente. Há mais doenças sexualmente transmissíveis. E as crianças muitas vezes não sabem disto. O HIV, ok, é ótimo. Que compreendam que o HIV é uma doença terrível e que usem proteção quando forem mais velhos e tenham relações sexuais. Mas compreendam que existem outras doenças sexualmente transmissíveis que podem ser apanhadas fora de penetrações. E esta ideia de desconstruir que uma relação sexual não é apenas uma penetração, que uma violação não vem só de uma penetração. E desconstruir, por exemplo, também muito a menstruação, não é? As pessoas que menstruam não crescerem com nojo do seu sangue, as pessoas que não menstruam não terem nojo do sangue de outra pessoa, não é? Perceber que aqui não existe fragilidade, que isto são processos que acontecem e que não tiram poder a ninguém. Falar um pouco destas coisas também, não é? Da contracepção e quem é que deve tomar o quê, quando e como. Se calhar não são sempre as pessoas que menstruam, não é? E que podem engravidar que têm que fazer a contracepção, se calhar também são as outras. Sei lá, tanta coisa para explorar neste tema que eu acho que o que é fornecido fica muito aquém. Fica muito aquém. Sentem, enquanto mãe, Mari, e enquanto pessoas que lidam também com crianças, sentem que deveria começar mais cedo? Que há aqui um certo pudor que faz com que só abordemos estes tópicos mais tarde na vida das crianças? Completamente, não nos vamos esquecer que as crianças hoje, com telemóveis e com internet, descobrem o que é sexo muito tempo antes de nós conseguirmos sequer passar essa mensagem, não é? Que ainda andamos ali, como é que se vai falar deste tema, já elas foram ao YouTube, ou não sei o que mais, já sabem tudo à maneira delas, não é? Portanto, isto hoje em dia anda muito mais rápido do que aquilo que parece. Portanto, nós muito mais rápido temos que entrar em todos estes assuntos para que o primeiro conteúdo com que as crianças chocam seja transmitido por nós e depois pronto, vão ver as outras coisas, mas já tendo isto como base, não é? Eu acho que em família que estas coisas têm que começar a ser faladas, não é? Não é na escola a primeira vez que vou ouvir falar nisto. Portanto, claro que a educação sexual deve ser falada na escola ao nível apropriado dentro dos vários ciclos, mas primeiro que tudo devem ser as famílias a fazer esta educação. O que me preocupa é as crianças cujas famílias não se sentem à vontade para fazer e que vão aprender isto através dos YouTubes da vida. Sim. E especialmente a questão dos afetos é algo que poderia ser, é importante as crianças compreenderem os seus afetos, até lá está, reforçando a ideia para proteger de possíveis abusos, seja por parte de quem for. É uma questão que pode começar cedo na escola, mas é uma questão que tem que começar em casa. As famílias têm que perder este pudor. A sexualidade é mais do que sexo, a sexualidade começa com os afetos e é algo que tem que ser trabalhada em casa, não só para as crianças se protegerem de coisas sexuais, para as crianças se conhecerem e para as crianças, acima de tudo, se compreenderem a si e ao seu meio envolvente. E acho que tal como existem uns T-Guys, não é, que se calhar falam para um público, diria talvez a partir dos 14 anos,
também poderá ser desenvolvido conteúdo que passe numa televisão nacional, que esteja ao alcance de qualquer pessoa que tenha uma televisão, não é? Uma coisa que passe numa RTP1, numa RTP2, que seja dirigida a crianças e que seja verdadeiramente inclusiva e informativa. Isto é serviço público, isto tem que acontecer, claro. Não é só atirar as coisas para cima dos pais como se não vivêssemos numa sociedade, não é? Pá, mas alguma coisa tem que acontecer, tem que ser as famílias, tem que ser a escola, não sabe, não quer. Ok, a responsabilidade não é minha, não é tua, não é daquele, não é da outra. Então, e agora? As crianças continuam sem saber. Quem é que vai tomar as rédeas da responsabilidade? Pois, por um lado, lá está a importância de ter pessoas a falar sobre a sua história nas escolas, pessoas que realmente sabem do que estão a falar. Neste sentido, como é que são as vossas interações em escolas, quer seja com alunos de universidade, quer seja com crianças pequenas, e têm algumas histórias que gostassem de partilhar nesse sentido? Olha, as nossas intervenções costumam ser bastante tranquilas. Em registro online, conseguimos que as pessoas participem mais, e a nível presencial, normalmente as pessoas ficam muito encolhidas nas cadeiras, porque nós falamos assim com, sei lá, com esta vontade, como quem fala de ir ao supermercado. Eu acho que não temos assim nenhuma história, nada que nos tenha acontecido de marcante, exceto se calhar aquela pessoa que nos esperou à porta do ISPA, que estava muito contente por nos ver, porque nos conhecia do canal e tinha feito tudo para nós irmos lá falar ao ISPA e não sei o quê. Sim. Portanto, isso acontece. Pessoas trans que nos conseguem levar a projetos dentro da escola, e quando nós chegamos é ali uma coisa que é tipo, vocês estão aqui, vocês são reais. Isso é incrível para nós, porque nós também sabemos que muitas vezes só devido à insistência destas pessoas é que nós conseguimos entrar nestes meios, porque não é fácil. E a nível online, eu acho que assim, as coisas que nos dão mais gozo é realmente quando é com profissionais de saúde, quando temos à nossa frente médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, ginecologistas, estas pessoas que estão sempre num ambiente clínico, e nós chegamos ali, começamos a tirar suportes e vemos as pessoas a cair por todos os lados, e de repente, ok, agora que estamos todos e todas no chão, vamos então começar a levantar com calma. Mas é muito interessante, né, nestes ambientes, porque conseguimos ficar do outro lado, não é? Onde não somos a pessoa a quem nos são feitas perguntas, onde a nossa identidade está em questão, ou seja, nós pomos isso tudo para cima daquelas pessoas e de repente elas estão assim, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? E é muito interessante estas dinâmicas que são criadas. Vocês não sentem um bocadinho os heróis? Não. Então, eu quando hoje estava a dizer às minhas filhas que íamos fazer uma entrevista convosco, e elas, que bom! Assim, excitadas com ideias, porque são pessoas que superam desafios, e isto é para elas e para mim, mas tem muito valor. Vocês lutam pelo que acreditam e ultrapassaram barreiras para estarem onde estão. Acho que vocês são heróis. Sabes que isto aqui está naquele limiar de não sei se tínhamos tido outra opção. Estás a ver? Por isso é que se calhar nós não nos sentimos heróis. Olhando para a nossa vida, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e como aconteceu, não havia outra opção senão nós não nos tornarmos nestas pessoas que somos hoje. Seria impossível nós continuarmos daqui para a frente ignorando toda a luta que tem de ser feita, estás a ver? Por isso, nesse sentido, às vezes eu até me sinto um pouco egoísta, porque eu também faço muito disto por mim, não é? Para eu estar bem, não faço só pelas outras pessoas. E acho que nesse sentido é difícil eu relacionar-me com a palavra de herói, não é? Mas também não invalido o trabalho que faço com o Isaac, sabendo que ele tem impacto na vida de muitas pessoas.
Sim, e para além disso, por exemplo, no meu caso, eu já tinha feito muito ativismo antes do T-Guide, já tinha dado uma TED Talk, tenho um documentário, fiz parte da última lei para as pessoas trans que saiu, da lei da autodeterminação de género e proteção dos caracteres sexuais. Pá, eu fiz uma série de coisas. Eu fui a primeira pessoa trans em Portugal a fazer uma batelada de coisas. E eu nunca, em momento algum, me senti assim. Eu não tenho a noção do que é que eu já fiz sozinho, do que é que eu já fiz contigo, com o Ari. Eu tenho a certeza que nós os dois juntos, com o que já fizemos juntos, com o que já fizemos separado, com o que ainda vamos fazer, pá, tenho a certeza que um dia vão falar de nós, mas heróis nunca, porque a verdade é que tudo o que nós estamos a fazer pelos outros é o que nós, na verdade, estamos a fazer pelas crianças que fomos. Daí esse egoísmo. Nós estamos a ser os big bros, nós estamos a ser os gajos que vão à luta, que estão na linha da frente, na torre de controle, estão em todo o lado, porque nós não tivemos ninguém a lado nenhum ao pé de nós, quando nós precisávamos. E então nem dá para uma pessoa se sentir dessa forma, até porque quando conquistamos uma coisa já estamos a pensar, ok, já temos isto, falta aquilo, bora! E então nós nunca temos assim muito tempo para ficar, uau, fizemos isto, é tipo 5 minutos, ok, mas agora... E as pessoas à nossa volta também nos lembram disso. A própria comunidade chega-se ao pé de nós, é tipo, uau, vocês fizeram isto. Olha, vocês agora deviam de pensar em fazer aquilo. Porque é normal, porque as pessoas olham para nós e para outros ativistas como nós, é do tipo, por favor, vocês têm a voz e nós precisamos disto. Exato. Portanto, sim, nós nunca acabamos por ter esse tempo. Um dia, se chegarmos aos 70 anos, quem sabe? Compramos uma capa, vamos para o topo de um prédio, tipo, agora é que é. Agora é que é. Shotgun no Batman. T-Guys retire too. Exatamente, T-Guys retire too. We hope one day they won't be needed. Assim, nesta lógica, onde é que vocês gostavam de levar o vosso projeto? O que é que gostavam de ter alcançado, assim, daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a 10? Se é que têm tempo para pensar nisso. Olha, eu gostava que o nosso projeto desaparecesse daqui a 5 anos. Já não fosse necessário. Sim. Eu gosto muito de pensar nessa ideia, que é... às vezes custa-me pensar no nosso futuro, porque eu quero que nós já não sejamos necessários. E então custa-me estar a fazer projetos para o futuro e pensar em possibilidades de mundo em que nós ainda somos precisos. Portanto, nesse sentido, com os T-Guys, o que eu te digo é que nós vamos estar onde fizer sentido na altura, mas de forma alguma temos assim uma ideia para o projeto. Nós vamos fazer isto enquanto for necessário. Claro que temos outro tipo de projetos que possivelmente vão ser necessários durante mais tempo, como por exemplo uma clínica trans de acesso gratuito, não é? Porque há problemas que demoram mais tempo a resolver, como a precariedade das pessoas, não é? Como a imigração, a legalização das pessoas. Portanto, nesse campo, certamente teremos ainda coisas a fazer e esta clínica é um projeto que nós gostávamos de dar vida. Mas lá está, eu acho que isso depois já são as nossas outras ligações e não propriamente o projeto no formato em que ele acontece hoje em dia. Sim, nós cada vez mais queremos levar o nosso projeto para fora de portas. O digital foi um meio de chegar às pessoas, de nos darmos a conhecer, de perceber onde é que somos necessários também, porque como estávamos a falar há bocado, achávamos que éramos necessários num campo e afinal, portanto também é um pouco difícil para nós conseguir perceber daqui a 5 anos onde é que vão precisar de nós. Nós é um bocado onde o dever chamar é onde nós estamos, mas cada vez mais que o digital seja apenas uma bengala e não o nosso pilar. Ou seja, nós não fazemos tensões de parar de produzir conteúdo digital, mas esperamos poder começar a espaçar o conteúdo digital. Quem sabe fazer muito menos vídeos por ano, mas coisas muito mais complexas, sobre assuntos muito mais complexos, como por exemplo com biologia e genética, que é uma coisa que queremos fazer há imenso tempo, mas não temos tempo, porque é uma coisa muito complexa, e começar a fazer o tipo de coisas que estamos a fazer este mês, só que durante o ano inteiro. Sim, não esquecer que nós somos trans, mas nós acabamos por ter que ir estudar imensa coisa
para justificar um bocadinho a nossa existência. E isto às vezes torna-se um bocadinho chato, porque ninguém tem que justificar a sua existência. Mas eu, por exemplo, eu dou por mim a ler sobre género, este filósofo, aquela filósofa, esta coisa. Às tantas para tentar suportar aquilo que eu digo, como do género, não, há pessoas que também já pensaram isto antes, não é? Ir à procura, por exemplo, na história, onde é que apareceu o primeiro corpo trans, a primeira pessoa trans, esta história foi apagada, não foi, mitologia grega existe, não existe, ou seja, tentar perceber também onde é que nós nos inserimos. E este tipo de conteúdo, como é óbvio, nós precisamos de mais tempo para fazer, e já entra um pouco naquele campo do não urgente, não é? E do é preciso estudar, é preciso ler, mas ao mesmo tempo estão aqui coisas a cair, porque esta criança na escola não sei o quê, porque não sei o quê, e a lei, e então fica um pouco difícil de se calhar nós gastarmos tempo em coisas que se calhar seriam mais interessantes para nós, mas nem por isso tão necessárias como outras. Sim, e depois tentar fazer tudo isto enquanto mantemos os nossos trabalhos, que não são propriamente o típico 9 to 5 job, em que saímos do trabalho e hi honey, I'm home. E enquanto mantemos relações, enquanto mantemos amizades, enquanto tentamos manter um pouco de tempo para nós. Portanto, pratos muito cheios. Sim, mas sem dúvida que a história LGBT é uma das coisas que nós gostávamos de futuro. Quem sabe lá está nos T-Guys Retirement 2 conseguirmos fazer. É uma parte interessante, é uma parte necessária, sobretudo porque a história LGBT tem 51 anos neste momento, que é o aniversário de Stonewall. Penso que este ano irá fazer, sim, este ano irá fazer 52 anos. E pronto, a nossa história tem sido apagada ao longo dos anos, não é? Com Lápis Azul, Inquisição, todas essas coisas têm-nos vindo a meter para baixo, e se as bolsas de estudo e as bolsas universitárias e as bolsas de investigação já não são muitas para coisas LGBT, então lá está, mais uma vez não é uma prioridade também da ciência, compreendemos perfeitamente, mas gostávamos que de um dia pudermos pegar nisso. Sim, obrigada por tirarem este tempinho para falar connosco. Muito obrigada. Sim, acho que falo pelas duas quando digo que gostamos muito, aprendemos. Vocês falam de facto de uma forma muito clara, com humor, mas também muito sincera. E acho que isso é importante quando tentamos comunicar temas tão importantes às pessoas e às famílias. Enfim. Obrigado pelo convite. Tenho a certeza que vai chegar a pessoas que nós só com o nosso canal não chegaríamos, portanto, gratos ficamos nós por a mensagem passar. Sim, sem dúvida, e isto é mesmo no seguimento daquilo que nós queremos, que é começar cada vez mais a sair da nossa bolha, da nossa esfera, começar a chegar às pessoas de outra forma não chegaríamos, e sem dúvida que este encontro com vocês que é ótimo mesmo. Obrigado nós. Sim, ficamos contentes. Votos de sucesso, bom descanso, que já está a ficar tarde, e sim, penso que é isso por agora. Qualquer coisa que precisem ou qualquer ideia que tenham que gostassem de fazer connosco, temos sempre a porta do e-mail aberta. Combinado. Feito. Tchau, tchau. Adeus, Tchau. obrigada. Obrigada, Tchau. boa noite. Igualmente.